Fala galera do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente falar sobre o nosso Botafogo. Domingão, final de semana sem jogo do Botafogo, né? Então a gente fica até sem notícias assim, digamos assim, importantes, né, para passar aqui para vocês. Mas aí o que a gente faz? Para não ficar sem vídeo aqui com vocês, a gente vai pesquisando alguns assuntos, né? Tenta trazer algo interessante assim da mesma forma para vocês. E qual a ideia que eu tive aqui na minha cabeça? Falar sobre desfalques na Copa América e trazer isso a favor do Botafogo. E é uma verdade, né? Eu estava vendo ontem os jogos das seleções, né? Ontem eu vi Colômbia e Estados Unidos, ontem eu vi o jogo de Portugal também, né, com a Croácia, ontem eu vi Espanha e Irlanda do Norte, ontem eu vi Brasil e México, vi alguns jogos ontem, né? Então assim, a gente viu alguns jogadores de times brasileiros presentes nessa partida. Por exemplo, o John Arias, do Fluminense, fez gol ontem, né, jogando pela Colômbia, e é desfalque para o jogo de terça-feira. Um dos melhores jogadores do Fluminense vai desfalcar o Fluminense. Então o Botafogo já tem aí uma certa vantagem para o jogo de terça-feira com esse desfalque do Fluminense. Aí o Arias realmente é um grande jogador. Mas surgiu a ideia de fazer esse vídeo para a gente passar com vocês uma vantagem competitiva que o Botafogo vai ter em relação a essa questão das convocações, cara, da Copa América. Porque é o seguinte, o Botafogo tem um ótimo time, um ótimo elenco, mas o Botafogo não está sofrendo tanto com as questões das convocações, né? E o calendário brasileiro não vai parar. O Campeonato Brasileiro vai continuar, né? Teremos aí, né, a seleção que ficar a Copa América toda jogando até a fase final, 10 jogos do Campeonato Brasileiro que vão ser durante a Copa América, 10 rodadas, né? E 10 rodadas, meus amigos, quase um terço do campeonato. É muita coisa. 10 rodadas você decide campeonato. Essa é a verdade, tá? E o Botafogo, eu acho que sai beneficiado nessa questão, porque o Botafogo tem somente a perda do Savarino, atacante da Venezuela, e que, todo respeito à Venezuela, não deve chegar até a ser finalista, enfim, não acho que a Venezuela vá tão longe assim. Então assim, pode ser que o Savarino não fique as 10 rodadas fora, pode ser que ele volte antes, porque a Venezuela, a tendência é que ela seja eliminada, né? Então assim, vamos ver o que vai acontecer. Então acho que o Botafogo tem uma certa vantagem em relação a isso, porque o Botafogo não perdeu tantos jogadores titulares para a Copa América, né? Para as seleções. E eu quero passar com vocês aqui a situação de outros clubes. Outros clubes, inclusive, que disputam as primeiras posições do Campeonato Brasileiro com o próprio Botafogo. E a gente vai ver a situação desses clubes, cara, né? Começando aí, né, pelo Flamengo. Flamengo que hoje é o líder do Campeonato Brasileiro, né? E o Flamengo tem 5 jogadores convocados, né? Eric Pulgar, da seleção chilena. Pulgar é titular, volante titular do Flamengo. Arrascaeta, talvez o melhor jogador do Flamengo, convocado para a seleção do Uruguai. Varela, lateral direito titular do Flamengo. Matinhas Vinha, lateral esquerdo do Uruguai, titular do Flamengo. E o Nicolas de la Cruz, que talvez seja o jogador que esteja, junto com o Pedro, sendo destaque na temporada 2024 do Flamengo, né? Também seleção do Uruguai. Então o Flamengo perde 5 jogadores titulares, cara. Provavelmente aí por quase 10 jogos, porque eu vejo aí o Uruguai com uma força muito grande nessa Copa América, e o Flamengo tem 4 jogadores convocados da seleção uruguaia. Eu acho que o Uruguai vai chegar até as fases final. Então assim, Flamengo muito prejudicado, cara. Outro time que tem 4 jogadores convocados, o São Paulo. Ferrarese, né, da Venezuela, o goleiro Rafael, que está na seleção brasileira, titular, inclusive, o Rafael, Damian Bobadilla, da seleção do Paraguai, e o Rames Rodrigues, da seleção da Colômbia. O Rames aí é um jogador que nem estava jogando tanto, né? Inclusive está para sair de São Paulo, né? Mas o Rafael, por exemplo, você perde aí, o Brasil deve chegar nas fases finais. O Rafael, goleiro titular do São Paulo,
vai ficar fora aí durante 10 rodadas do Campeonato Brasileiro, provavelmente. Outro time, o Palmeiras. O Palmeiras perdeu o Endrick, né? Já de qualquer forma, tá indo pro Real Madrid, né? Então ele não conta tanto, mas o Endrick tá na seleção brasileira, inclusive fez um golaço ontem que decidiu o jogo contra o México. O Gustavo Gomes, zagueiro titular, capitão do Palmeiras na seleção do Paraguai. Olha que grande perda, né, pro Palmeiras. E o Richard Rios na Colômbia, né? Que também tá ali na pré-lista oficial de convocados. Então, 3 jogadores para o Palmeiras. O Atlético Mineiro, outro clube também que está ali em cima, né? O Guilherme Arana, ontem foi titular na lateral esquerda do Brasil, né? O Atlético Mineiro perde aí o seu lateral esquerdo. Eduardo Vargas, que vem jogando muito com o Gabriel Milito, lá no Atlético Mineiro, está convocado aí para a seleção do Chile. E o Alan Franco, volante, para a seleção do Equador, também perde 3 jogadores. O Internacional de Porto Alegre, também numa situação onde ele perderá o Valência, que é um destaque da seleção do Equador, né? E titular do Internacional. Sérgio Rocher, o seu goleiro titular para a seleção do Uruguai. E o Rafael Santos Borré, atacante que ontem jogou pela Colômbia, fez gol inclusive, eu assisti esse jogo, titular do Internacional e titular da seleção colombiana. Então eu passei a situação de alguns clubes aqui, clubes que estão na parte de cima, né? Internacional, Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras, para a gente perceber que todos esses clubes estão com 3, 4, 5 jogadores sendo convocados e vão desfalcar esses times, jogadores titulares, tá? E isso vai comprometer o desempenho desses times. Vai comprometer com certeza, né? O elenco, seja ele o melhor que for, não tem como você, por exemplo, substituir bem um Arrascaeta, um De La Cruz, um Borré, um Valência, né? Ou então um Guilherme Arana lá na lateral esquerda, um Gustavo Gomes na zaga. Não tem como, cara. Não tem como você manter o mesmo nível. Porque são jogadores de seleção, jogadores realmente que são muito acima do nível, né? E o Botafogo pode se dar bem com isso. O Botafogo tem só o Savarino, né? Como eu já disse no início desse vídeo, e é uma boa oportunidade para o Botafogo, quem sabe aí disparar novamente na liderança, conseguir vitórias consecutivas, né? O torcedor pode falar assim, poxa, já vai vir com essa história de disparar na liderança de novo, igual o ano passado. Gente, o que aconteceu ano passado, a gente tem que virar a página, né? É sempre bom você criar uma gordura na liderança, é sempre bom. Ano passado o que aconteceu foi uma situação que a gente tem que, né? Não pode colocar aquilo como base. Aconteceu, já foi, não quero nem ficar falando muito. Mas é muito bom, de novo, que a gente consiga ficar em primeiro lugar, colocar uma gordura na frente de novo. Como é que não? Né? Então, essa é uma boa oportunidade, nesses próximos 10 jogos, nessas próximas 10 rodadas, do Botafogo conseguir aí, quem sabe, com a sua força máxima, né? E os outros times com vários desfalques, o Botafogo conseguir aí novamente criar uma gordura, né? E ficar em primeiro aí, quem sabe, no Campeonato Brasileiro. Tá bom? É isso, gente. A gente vai conversando. Terça-feira tem jogo contra o Fluminense, clássico contra o Fluminense. A partir de amanhã eu já vou fazer um vídeo falando sobre esse clássico vovô, terça-feira, 8 horas da noite, no estádio Newton Santos. Já temos o setor leste superior esgotado, teremos expectativa de mais de 20 mil pessoas dentro do estádio Newton Santos na terça-feira. Beleza? Um abraço, gente, bom domingo a todos e até a próxima.